Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo Congresso Internacional de Direito Unipitã-Áfia. Nossa terceira palestra com o professor PhD Túlio Viana. Terceira palestra do dia para fechar. Boa noite para todos. Boa noite, Helena. Boa noite, Lara. Boa noite, Diego. Vamos colocar aí de onde vocês são, pessoal. Estamos chegando em 50 já. Boa noite, professora Érica. Boa noite, professor Leandro. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa terceira palestra de hoje do segundo Congresso Internacional de Direito Unipitã-Áfia. Queria ressaltar aqui a importância desse congresso e o sucesso que tem sido no decorrer do dia todo, né, professor Leandro? Já chegamos aí a salas com mais de 1.100 alunos. Estamos muito felizes e muito obrigada, professor Leandro, pela sua dedicação e seu desempenho. Pessoal, a gente fica lisonjeado, tá? Eu vou aproveitar essa fala da professora Érica para agradecer aqui, porque antes a gente tinha quase 4.000, nós já passamos de 4.000, porque nós prorrogamos as inscrições. Agora à tarde nós tivemos 1.103 alunos na sala, então é muita gente. A gente fica muito feliz. Olha quanta gente aí, Porto Velho, Petrolina, Paraná. Obrigado, Daiane, pelo maravilhoso congresso. Marcos Vinícius, realmente muito estruturado, obrigado. Tucuruí, pertinho de Marabá, conheço. Ela é muito boa para pescar. Não é, Jennifer? Já ouviu falar? Na represa? Aí é ótimo, tá vendo? Conheço. E aí, pessoal, quem assistiu aí as duas palestras, me diz aí, vocês gostaram mais da palestra da manhã ou da palestra da tarde? Eu achei as duas excelentes, mas como eu sou da área do constitucional, eu sou meio suspeito para falar, né? Então a primeira me embargou até a voz de tão boa. A Dayana preferiu de manhã, a Jennifer gostou das duas. É difícil escolher, né, Diego? Difícil. A gente não precisa escolher, não, né, professor Leandro? Não. Pode... Até porque eu amei a do Dr. Oscar, foi sensacional. Sensacional. Professor Flávio tem mais a malemolência, a entonação da voz, parece até um radialista, alguém comentou aí, né? Teve uma postagem no Instagram que colocou assim, eu só queria a voz e a tranquilidade do professor Flávio Martins. Dicção, que ele fala. Dicção, é legal. Já estamos agora com 53 e vamos subindo. Ainda faltam 12 minutos, né, da hora prevista. 12 minutos. Até começar, a gente vai ter 500 e vai continuar subindo. Boa noite, professora Letícia. Boa noite. Professora Raquel Braga, satisfação em tê-la conosco. Boa noite. Oi, Raquel. E aí, gente? Tudo bem? Agora eu tirei meu vídeo. Eita! E aí, gente? Tudo bem? Então, fiquei sabendo do sucesso que foi aí, né? De manhã eu assisti, agora à tarde eu não vi, mas disse que foi. O pessoal tá gostando pra caramba, Sensacional. né? Muito bom. Todas as duas, altíssimo. Queria ter visto. Que bom. Ficou até sem controle a quantidade sou eu e a Érica hoje, né? Uhum, eu vi a Érica passando a pé. Isso aí. Vamos aguardar aí agora mais uma, né, gente? Boa noite, Silvia. Silvia é nossa aluna. Tô certo, Silvia? Se não estiver equivocado.
Responde, Silvia. Não me deixa no vácuo, não. Ah, tá vendo? Tá perdoada. Boa noite, Manuela. Boa noite a todos que vão chegando. Sejam todos muito bem-vindos à nossa última palestra do dia. Mas é apenas o primeiro dia, pessoal. Ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Amanhã a gente já começa às 9h30 da manhã falando sobre startups com a Bruna Andrade. Depois, às 4h da tarde, a gente tem uma palestra sensacional, nossa primeira palestra internacional deste ano, sobre cybercrime. E a gente fecha amanhã, terça-feira, às 7h da noite, com a maravilhosa Maria Consentino, falando sobre a Lei Maria da Penha. Imperdível essa palestra. Imperdível. O Marcos Vinícius, não. A gente vai deixar para colocar no YouTube depois do fim do congresso, tá? Por enquanto a gente não vai pôr, não. Tá? Assim que terminar, todos vão estar lá no YouTube, aí vocês podem assistir à vontade, no YouTube do Nipitan, tá bom? A de manhã, eu achei tão interessante, assim, falar sobre startup no direito, né? Porque, às vezes, o aluno fica... Concurso OAB. Advogar concurso público, advogar concurso público. Aí acho que abre a questão do empreendedorismo até mesmo para o direito, né? Para a advocacia, né? Eu achei muito interessante, assim, para os alunos que estão aí sem saber, né? Aquela coisa, o que eu vou fazer? Para abrir o campo de visão. Boa noite, professor PhD Túlio Viana. O senhor está me ouvindo, professor? Eu acredito que ele deve estar com algum problema de conexão, porque não está aparecendo nem o microfonezinho dele para mim aqui. A Sônia presente aí mais uma vez, nos acompanhou o dia inteiro. Obrigada, Sônia. Jennifer. A Jennifer. Está no caminho, viu, Jennifer? Acho que agora ele entrou. Agora... Ele só tem que desativar, habilitar o áudio dele, né? Oi. Estão me ouvindo? Olá, professor. Boa noite, gente. Estão me ouvindo bem? Estamos. Graças a Deus. O senhor ouve bem? Nos ouve bem? Sim, eu ouço bem. Eu só não estou enxergando o senhor. Eu estou tentando... o senhor tá só o senhor clicar na câmera aí, olha. Aí o senhor... Eu quase não uso o Zoom. Deixa eu botar o óculos aqui e ver se eu acho. Barrinha inferior. Deixa eu ver aqui. Isso. Tem ativar do... Isso. Interromper vídeo. Eu clico em interromper vídeo. Não, start vídeo. Por que não está funcionando? Espera aí. Você tem que clicar em iniciar vídeo, agora que eu vi aqui. Eu estou vendo. O negócio é que a minha câmera... Deixa eu ver o que está acontecendo com ela. Ué, que estranho. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo resolver isso aqui. Tem que conseguir. Aí, conseguiu. Maravilha, deu certo. Agora sim. Tudo bem, professor? Satisfação em tê-lo aqui conosco? Satisfação é minha. Como é que é? Hoje que está começando? Está começando hoje, é a terceira palestra. Show de bola, hein? Hoje já passaram por aqui o professor Flávio Martins, o doutor Oscar Valente Cardoso. Nós já tivemos aqui direito constitucional, já tivemos aqui lei de proteção de dados, vazamento de dados. Hoje o dia já foi animado. Massa. Compliance criminal. Isso aí, vamos falar um pouquinho de penal, né? Os meninos geralmente gostam de penal, né? Eu acho que 90%, professor, é a paixão dos alunos. Yes. Primeiro amor. Da aula de direito penal é tranquilo. Das tarefas mais difíceis da...
Realmente Ainda que é bem mais fácil de agradar. Compliance tem muito foco com o empresarial, né? Então, às vezes, o pessoal olha meio torto, assim. Não é uma coisa tão penal, né? O pessoal tem uma resistência com o empresarial, né, professor? É. Pessoal, porque é mais abstrato para a maioria, pelo menos, né? Eu acho isso, não é? Porque a matéria Nós fomos alunos, nós também tivemos. Eu confesso que eu também tive. Eu tenho até hoje, perdão, a então, hoje eu sinceridade. gosto. Depois que eu descobri o direito penal empresarial... A minha área é constitucional, então assim, eu tenho certeza que a do professor eu vou gostar, mas no passado eu já sofri concurso público, professor, quando caí empresarial. É dureza. Não, mas o empresarial muito chatas, muito outras mais legais. Depende do empresarial, né? Eu gosto de sociedade anônima, mas eu gosto. Tem a ver com bolsa de valores. Professor, a gente vai passar um videozinho institucional, só uns minutinhos e a gente já retorna em definitivo. Tá, não, tranquilo. Beleza. O que eu quero pro meu futuro é ser eu mesmo, fazer o que eu gosto. Vai muito além da profissão que a gente escolhe. Tem a ver com a minha identidade, quem eu sou. Eu sei que se eu der o melhor de mim, eu posso ser quem eu quiser. E fazer da minha paixão, da minha vocação, uma carreira incrível. Eu transformo o meu sonho na minha profissão. Chegou a hora de levar sua vida para onde você sempre quis. Faça a faculdade que você sempre sonhou. Seja o seu melhor. Inscreva-se agora no vestibular. Uniptan. O que eu quero pro meu futuro é ser eu mesmo, fazer o que eu gosto. Vai muito além da profissão que a gente escolhe. Tem a ver com a minha identidade, quem eu sou. Eu sei que se eu der o melhor de mim, eu posso ser quem eu quiser. E fazer da minha paixão, da minha vocação, uma carreira incrível. Eu transformo o meu sonho na minha profissão. Chegou a hora de levar sua vida para onde você sempre quis. Faça a faculdade que você sempre sonhou. Seja o seu melhor. Inscreva-se agora no vestibular. Uniptan. O que eu quero pro meu futuro é ser eu mesmo, fazer o que eu gosto. Vai muito além da profissão que a gente escolhe. Tem a ver com a minha identidade, quem eu sou. Eu sei que se eu der o melhor de mim, eu posso ser quem eu quiser. E fazer da minha paixão, da minha vocação, uma carreira incrível. Eu transformo o meu sonho na minha profissão. Chegou a hora de levar sua vida para onde você sempre quis. Faça a faculdade que você sempre sonhou. Seja o seu melhor. Inscreva-se agora no vestibular. Uniptan. Boa noite a todos. Agora, entrando em definitivo, sejam todos muito bem-vindos. Nós já estamos com 235 pessoas. Gostaria de desejar boas-vindas àqueles que nos assistem. Gostaria de cumprimentar a professora Érica Lasmar, gostaria de cumprimentar a professora Raquel Braga, e em especial o professor PhD Túlio Viana. Seja muito bem-vindo, professor. É uma honra tê-lo conosco. Eu vou ler o currículo do professor, mini currículo, né? Advogado criminalista, professor da Faculdade de Direito da UFMG, pós-doutorado na Universidade de Bolonha, conselheiro penitenciário do Estado de Minas Gerais. Então, assim, é um palestrante de altíssimo quilate, eu espero que vocês gostem, né? Foi escolhido com muito carinho para vocês. Professor, uma ótima palestra, a palavra está com o senhor. Obrigado, professor Leandro. Cumprimentar também a professora Érica, a professora Raquel, dizer que é um prazer estar mais uma vez aqui no Uniptan, só que agora, dessa vez, online. Eu já estive aí em São João uma vez, conversando aí com o pessoal, com a turma aí da faculdade, e agora, diante das novidades aí que nós estamos passando por esse momento tão difícil,
volto aqui, então, dessa vez online, sempre um prazer estar com vocês. Dizer a vocês que vou falar um pouco hoje sobre criminal compliance, que é um tema cada vez mais em voga no Brasil. Só queria saber o seguinte, o tempo, professor Leandro, eu não sei exatamente quanto tempo que eu tenho para essa exposição. Até 1 hora, entre 40 minutos e 1 hora, o senhor pode ficar à vontade. Perfeito. Não é? Então, eu vou falar um pouco hoje sobre o criminal compliance e dizer que ele é um tema que hoje está muito na moda, vamos dizer assim. A gente ouve muito falar dele, porque ele está diretamente relacionado à questão de corrupção. E o Brasil é um terreno fértil, né, quando a gente trata do crime de corrupção. Então, vamos começar explicando justamente o que é essa tal de compliance. Né? O que é isso? Não é? A gente, quando estuda direito penal, normalmente a gente pensa no direito penal como um instrumento repressivo, né? Nunca como um instrumento preventivo. Só que a maioria das empresas, elas têm que pensar em termos preventivos. Elas não querem que crimes aconteçam dentro da sua empresa, dentro da sua instituição, porque isso, evidentemente, traz prejuízos não só econômicos, mas traz um prejuízo à reputação da empresa. Então, o compliance, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, é estar de acordo com a lei, né? Seguir a norma, andar na linha, vamos fazer uma tradução mais aberta aqui, né? O andar na linha, o seguir as normas do direito de uma forma geral, e especialmente do direito penal, porque nós vamos falar de compliance criminal, é justamente o foco do criminal compliance. Quer dizer, é se pensar um direito penal preventivo. Né? É lógico, como a gente está tratando de empresas, quando a gente fala de direito penal preventivo, a gente acaba falando também do direito administrativo, indiretamente. Há uma relação muito próxima, né? Porque a empresa ela não vai responder exatamente criminalmente, ela responde pelo direito administrativo sancionado. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o compliance ele surge de uma necessidade das empresas evitarem crimes e, se o crime acontecer, ela tem pelo menos a possibilidade de dizer, olha, nós sempre procuramos evitar o crime aqui. Ele aconteceu porque é impossível a gente conseguir evitar 100% dos casos. Né? Mas a responsabilidade não é nossa. A nossa parte a gente sempre fez, ou pelo menos a gente sempre tentou fazer. Né? E a partir daí surge a ideia do criminal compliance, que é relativamente recente. Em termos históricos, ela remonta lá a 1970 nos Estados Unidos, né, com o escândalo do Watergate, né, que, entre outros problemas que foram encontrados lá, né, alguns deles eram de corrupção, que as empresas americanas estavam corrompendo funcionários públicos em diversos países, em muitos países. E a partir daí surgiu uma pressão muito grande dentro da sociedade americana. Essa pressão culminou com a renúncia do Nixon, né, no seu segundo mandato, né, para fugir de um impeachment, e criou-se uma lei chamada FCPA, né, que é uma lei de combate à corrupção transnacional. Não uma corrupção interna dos Estados Unidos, mas uma corrupção de funcionários públicos estrangeiros por empresas americanas. Então, a FCPA ela surge de uma necessidade prática. Né? Se vocês pensarem a quantidade de países que têm suas empresas com ações na Bolsa Americana, né? com ações na Bolsa de Nova York, na Nasdaq, nós temos que... O Brasil mesmo tem várias empresas brasileiras que têm, né, ações... Ela abriu as ações... A máfia, o nosso grupo, professor, ele tem ações na Nasdaq. Sim. Entendeu? A AF possui essas capital aberto na Nasdaq. Então, vejam, a importância da Bolsa Americana, do direito americano regular isso. Quer dizer, basicamente, vamos pensar, olha, se temos tantas empresas de vários países aqui, a gente precisa velar também pela reputação dessas empresas e vigiar se está havendo corrupção ou não transnacional. Então, quando a gente pensa em compliance, a FCPA, que foi a lei americana, ela buscou punir as empresas americanas quando praticassem crimes no estrangeiro, crime de corrupção especificamente. E aí, claro, a partir daí surgiu uma pressão internacional das empresas americanas para que se criminalizasse no resto do mundo, porque, do ponto de vista competitivo, era muito ruim para as empresas americanas, porque as empresas europeias podiam corromper funcionário público, e muitas corrompiam, depois nós tivemos casos famosos aí, né? E as empresas americanas agora tinham uma lei que não permitia que ela corrompesse em outros países. Então, do ponto de vista competitivo, era terrível, né, para as empresas americanas. E aí, com essa pressão, ao longo do tempo,
né? Década de 80, década de 90, e aí, a partir daí, foi se criando legislações no mundo afora para punir essa corrupção transnacional da empresa que sai do país dela para corromper o funcionário público ali. No Brasil é muito mais recente, né? No Brasil, a gente vai ter uma lei que vai tratar disso, que foi criada a partir dos escândalos que nós tivemos de Mensalão, de Lava Jato, esse tipo de coisa, e ela visa justamente ser uma lei anticorrupção no Brasil, com sanções administrativas às empresas brasileiras. Essa lei, ela tem uma natureza administrativa, ela não é uma lei penal propriamente dita, ainda que ela trate indiretamente de um crime, que é a corrupção, né? Mas ela cria, digamos assim, a figura do compliance como uma atenuante, vamos chamar assim, dessa responsabilidade administrativa. Então, as empresas que tinham programas de prevenção à criminalidade, elas não terão uma pena tão grande quanto aquelas que nunca fizeram nada e deixaram a corrupção rolar solta internamente, né? Então, isso foi uma profunda reforma cultural para muitas empresas brasileiras que começaram a se ver a necessidade de implantar programas de prevenção ao crime. Inicialmente, uma prevenção anticorrupção, tá? Mas não só anticorrupção, nós temos hoje programas de compliance em torno de lavagem de dinheiro, né? Nós temos e programas de compliance que estão ainda surgindo, né? Dou um exemplo, a prevenção ao assédio sexual nas empresas, que é um crime, a prevenção à discriminação racial dentro das empresas, que é um crime, né? Então, vejam, a coisa começou a se estender. Ela começa no combate à corrupção, ela vai para o compliance financeiro ali, que existe com muita força dentro de bancos, de corretoras, né? Para evitar a lavagem de dinheiro, e hoje ela começa a ganhar contornos mais amplos. Ou seja, busca-se dentro da empresa criar meios de impedir que esses crimes aconteçam, né? Essas formas de criação desses meios para evitar o crime, ela, como eu disse, ela tem um caráter muito multidisciplinar. Ainda que nós, criminalistas, tenhamos uma experiência muito maior no dia a dia do penal, e, em última análise, a gente quer que os funcionários da empresa não pratiquem crime, né? Na maioria das vezes, quem implanta esses programas de compliance na empresa são os funcionários, os advogados das empresas. E os advogados da empresa normalmente têm uma formação na área de direito civil, de direito empresarial e de direito trabalhista de uma forma geral. E a eles acaba sendo dada essa tarefa aí da implantação desses programas de prevenção ao crime. Claro que, nesses casos, na maioria das vezes, essas empresas acabam contratando uma consultoria externa, e aí sim, normalmente, de escritórios que trabalham com criminalidade econômica, para implantar o programa por meio de treinamento, né? E para situações que, digamos assim, são situações pontuais ali, não do dia a dia da empresa, mas situações que precisam ser feitas, tá? A gente, normalmente, tradicionalmente, se fala em pilares de um programa de compliance, que seriam, basicamente, aquelas coisas sem as quais um programa de compliance não tem como funcionar, não tem como dar certo, né? E esses pilares, cada um diz, às vezes falam em 7, em 9, a Controladoria Geral da União fala até em 16 pilares do compliance. Mas eu vou falar aqui dos pontos principais para vocês, para que vocês tenham uma ideia bem geral de quais seriam esses, tá? O primeiro pilar que a gente chama do compliance é o suporte da alta administração. Não adianta nós termos um programa de fachada, vamos dizer assim, né? Alguém lá na empresa decide, vamos fazer um programa de compliance, no papel ele é lindo, mas a alta administração mesmo, ela corrompe o funcionário público, ou às vezes ela não corrompe, mas vira para o gerente e fala assim, vai lá e faz o que for necessário fazer para essa mercadoria sair da alfândega, né? E aí o gerente entende, pô, fazer o que for necessário pode ser, inclusive, corromper o cara lá da alfândega, pagar uma propina para que ele entre, né? Então, a primeira coisa do compliance ele vai funcionar bem se a alta administração, se o CEO, né, se aquele C-level ali estiver dando o suporte para que a coisa funcione. E o conselho de administração da empresa também, evidentemente, tem que dar esse suporte, né? Principalmente, o próprio, às vezes, o CEO da empresa chegar e falar, gente, aqui na nossa empresa não há espaço para corrupção, não há espaço para fraude, e assim sucessivamente, né? Então,
o que isso é importante? Isso é importante porque se o crime acontece na empresa e eu tenho devidamente documentado que a alta administração sempre deu suporte ao programa de compliance, eu posso virar, como num acordo de leniência, por exemplo, e falar, olha, a empresa de fato aconteceu, mas ela sempre procurou evitar que isso acontecesse. Não é? Então, assim, todas essas participações, digamos assim, da alta administração, elas precisam ser documentadas por quem faz o compliance. Né? Eu sei que muitos estudantes estão nos ouvindo aqui, e é importante dizer, para aqueles que forem seguir a carreira a carreira corporativa dentro das empresas, sempre documente essas coisas. Né? O presidente da empresa, por exemplo, fez um discurso lá na festa de final de ano falando contra a corrupção, né? Como que não há espaço na empresa. Documente aquilo, pega aquele vídeo e deixe guardado, porque se um dia acontecer dentro da empresa, você tem aquilo guardado e isso demonstra a boa-fé da empresa. Então, esses pontos são especialmente importantes para quem vai atuar no universo corporativo, né, dentro das empresas. Um segundo ponto que todo programa de compliance tem que ter é uma avaliação de riscos. Não riscos econômicos do negócio, porque isso toda empresa acaba tendo. Né? Você tem... a empresa vai lá e vê se o petróleo vai subir, como que aquilo vai impactar nas vendas dela, nos lucros dela. Isso toda empresa acaba que tem. Mas aqui nós estamos falando de uma avaliação de riscos jurídicos. Né? Existem empresas mais propensas a ter determinados crimes do que outras. Né? Cito um exemplo. O sujeito tem uma empresa que trabalha com importações. Né? Falei aqui do despacho aduaneiro. Essas empresas, elas estão sujeitas a lidar com a administração pública de forma, muitas vezes, muito sensível. Ela quer que aquilo seja desembaraçado o mais rapidamente possível. E a administração, a gente sabe, é burocrática. Né? Então, nessa empresa, a gente consegue perceber que alguns setores dela têm uma possibilidade maior de ocorrer um tipo de crime específico, que é a corrupção. Né? Outras empresas não lidam diretamente com o serviço público, mas pode, por exemplo, lidar com clientes que podem fazer lavagem de dinheiro. Cito um exemplo. Por exemplo, uma joalheria que trabalha com o mercado de alto luxo. Né? Muitas vezes o cliente vai lá comprar com dinheiro vivo e, na verdade, o que ele está querendo fazer é lavar aquele dinheiro e é preciso que haja uma responsabilidade dessa empresa. Ela tem determinados atos a serem cumpridos, como notificar, por exemplo, que aquelas transações estão sendo feitas, aquelas transações de alto valor estão sendo feitas. Né? Empresa, por exemplo, de publicidade, ela é uma área muito sensível à questão de gênero, à questão racial, porque ela pode fazer uma campanha publicitária que vai ofender minorias. Então, ela tem que se preocupar com determinados tipos de crimes, vamos pôr assim. Né? Então, quando se vai implantar um programa de compliance, nós não vamos tentar evitar todos os crimes do Código Penal brasileiro. Né? São mais de 1000 tipos penais no Código Penal brasileiro. Imagina se a gente fosse fazer um programa de compliance para evitar tudo, o homicídio dentro da empresa. Não é esse o objetivo. Né? O que a gente faz é uma avaliação de riscos. E aí, normalmente, é bom que um criminalista faça, porque o criminalista tem experiência prática. Todo dia chega no escritório crimes e a gente conhece um pouco mais. Né? E aí a gente vai falar para aquela equipe da empresa que está implantando o compliance. Olha, abre o olho nisso. E aí nós vamos estabelecer quais são as prioridades. Né? Quais as prioridades daquela empresa. Então, a avaliação de riscos é algo que tem que ser feito. Qualquer empresa está sujeita a avaliação de a um crime. Né? Algum funcionário pode cometer um crime. Pensa no escritório de advocacia. O tanto que a gente é sensível à possibilidade de prática de crimes. Né? Se você pensar um escritório de advocacia, ele lida com o governo o tempo todo. Ele lida com o judiciário, ele lida, às vezes, com o delegado de polícia, ele lida, às vezes, até com a polícia militar. Então, assim, a possibilidade de haver um advogado naquele escritório, às vezes tem 100 advogados no escritório, mas se um fizer um ato de corrupção, aquilo vai manchar, não é a imagem daquela pessoa exclusivamente, vai manchar o escritório inteiro de advocacia. Daí a importância do programa de compliance. A mesma coisa, a própria lavagem de dinheiro no escritório de advocacia, muitas vezes, se tem levantado cada vez mais essas possibilidades. Então, essa avaliação de risco ela precisa ser feita.
E a partir dela se vai criar o quê? Justamente políticas para tentar evitar ou minimizar aquele risco. É impossível, evidentemente, você conseguir impedir 100% o risco. Não tem como o presidente da empresa ficar o dia inteiro atrás de cada funcionário para evitar que ele pratique um ato indevido. Mas a gente tenta minimizar esses riscos, né? E uma das formas de se minimizar esses riscos é justamente um dos pilares do compliance, que é a criação de um código de ética. Algumas pessoas preferem que se chame código de conduta, né? Mas eu gosto de código de ética até porque a OAB tem um código de ética, né? Que é basicamente você ter uma série de condutas que são inadequadas para o funcionário da empresa. Tá? Essas condutas não são necessariamente criminosas, elas podem haver um conflito de interesse, por exemplo. Né? Você ter, por exemplo, um funcionário, vou dar um exemplo simples, um funcionário inferior, né, tem um relacionamento amoroso com seu superior hierárquico. Aquilo pode gerar um conflito de interesse. Não quer dizer que ele não possa fazer, mas ele tem que notificar. Né? Ou o setor de compras da empresa, né? Você tem lá o setor de vendas, você tem um relacionamento ali entre as pessoas. Né? Ou receber presentes de fornecedores da empresa, ou de clientes da empresa. Né? Então, todas essas hipóteses, elas precisam estar enumeradas e descritas, né? O que pode e o que não pode. Né? E esse código de conduta, veja, ele não é escrito em juridiquês. Ela não é um código técnico, vamos chamar assim. Ele é um compilado de condutas que podem ou não ser praticadas da forma mais simples, mais objetiva possível, para que o sujeito lá no chão de fábrica consiga ler, entender que aquilo é adequado ou inadequado. Tá? Então, esses códigos de conduta, eles são cada vez mais comuns nas empresas. Ter o código de conduta é uma forma da empresa se resguardar. Porque se o sujeito praticar aquela conduta, que é crime também, muitas vezes, e aí a empresa já tem no código de conduta, ela vai poder virar e falar no processo administrativo, olha, isso é um problema da pessoa física, fulano, e não da nossa empresa. A gente sempre procurou evitar isso. Né? Então, veja a importância do programa de compliance, como ele é muito bem montado. Né? A ideia é sempre evitar. E, caso aconteça, que a responsabilidade da empresa não seja tão grande. Vou pegar exemplos simples. Né? Emissora de televisão aí, você tem a Globo, por exemplo, teve um escândalo recente de envolvimento sexual ali, talvez teria acontecido um assédio sexual ou não. Né? Numa situação como essa, é importante que a empresa tenha normas muito claras sobre como lidar com situações de assédio dentro da empresa. Por quê? Porque isso vai tirar a responsabilidade da empresa e falar que é um problema interno. Né? Mas aí, obviamente, não basta você ter o código de conduta. Você precisa ter canais de denúncia e você precisa tornar efetivo esse código de conduta. Né? Nós precisamos ter uma ouvidoria, ou um canal de denúncia, um canal onde a pessoa que esteja vendo algo acontecendo errado na empresa, que ela possa notificar, né, o setor de compliance, o setor que vai cuidar dessas coisas, para que ele possa realmente averiguar, investigar se está ou não acontecendo esse tipo de desvio, né, dentro da empresa. Então, o corolário de um código de ética é você ter um canal de denúncias. Né? É claro que isso tem que ser feito sempre com muita responsabilidade, porque se eu tenho um canal de denúncias, eu preciso apurar tudo que chega no canal de denúncias. Óbvio, ele não pode ser um canal de denúncias de fachada, porque se o funcionário da empresa está vendo alguma coisa acontecendo errado e ele aciona o canal de denúncias, mas não tem aquele feedback, aquilo vira um programa de fachada. E é isso que o programa de compliance não pode ser. Né? Mas, ao mesmo tempo, esse canal de denúncias não pode ser um disco de denúncia da vida, que você quer prejudicar o colega e você vai lá e denuncia ele sem responsabilidade. Né? Então, é muito natural que algumas dessas denúncias que chegam nesses canais, eles consigam ser apurados internamente, e as pessoas já veem que não é algo tão grave, ou não é algo tão relevante, etc. Mas, em alguns casos, eles podem perceber que tem um fundo de verdade, tem seriedade ali. Pode haver uma suspeita alta. Nessas situações, a maioria das empresas, pelo menos as empresas maiores, elas normalmente contratam um escritório para fazer o que se chama de investigação interna. Apesar do nome, ela é interna, mas é porque ela contratou um escritório para fazer internamente. Né? E aí, normalmente criminal, porque nesse caso nós vamos buscar para ver se está acontecendo crime nessa empresa. E aí, esse escritório que vai prestar essa assessoria
basicamente, vai até a empresa, né? Analisa documentos, analisa computadores da empresa para ver se houve, né, naqueles computadores, se for, pode ser corrupção, gente, aí pode ser o crime que for, corrupção, lavagem, pode ser um assédio, pode ser, né, vários crimes. E aí, evidentemente, vai se ouvir os envolvidos, vai ouvir testemunha, vai ouvir o chefe do acusado, do suspeito, né? E aí vai se buscar, a partir daí, traçar se, de fato, o crime aconteceu ou não. Veja, isso tudo internamente, sem colocar a polícia na jogada. É uma investigação interna, tá? Esse escritório, essa comissão, às vezes é uma comissão, às vezes é um advogado, né, que chegar à conclusão, ele vai submeter aquilo ao setor de compliance, às vezes ele vai submeter até diretamente ao conselho de administração da empresa e vai falar, olha, a nossa conclusão é de que houve, de fato, esse crime, né? Tem documento, tem prova, etc, etc. E, a partir daí, a empresa vai decidir o que fazer, tá? Ela pode, entre aspas, querer abafar aquilo, né? E não cabe aí ao escritório, ao advogado, entrar nesse mérito. A sua função é investigar e dizer o que aconteceu, né? O cliente aí vai fazer o que ele achar dentro da oportunidade dele. Mas, provavelmente, nós vamos falar, olha, se vocês espontaneamente levarem isso e fizerem uma autodenúncia, né, é muito melhor do que se o Estado descobrir e abrir um processo administrativo contra vocês, né? Até em relação à opinião pública. É a empresa que detectou um problema, chegou e falou, olha, gente, infelizmente, acontece nas melhores empresas, né? Aconteceu, mas nós tomamos as providências, identificamos e já excluímos esse colaborador do nosso quadro de colaboradores. Acabou o problema, né? Se é justa causa, se não é o setor de direito trabalhista da empresa que vai decidir. Se eles vão querer decidir por justa causa, não essa não é a função do criminalista. A função do criminalista é ver se houve o crime e recomendar que, na maioria das vezes, a autodenúncia ela é melhor do ponto de vista de pena, tá? Salvo se a empresa tiver muita certeza que ninguém vai descobrir, né? Mas, normalmente, esses crimes deixam rastros, esses crimes podem gerar um escândalo de grandes proporções, e esses escândalos, é bom que a gente frise, eles queimam a reputação da empresa e geram muitos prejuízos. Se você pensar em termos de bolsa de valores, empresa cotada na bolsa, as ações despencam automaticamente, perde-se credibilidade. Então, o prejuízo que isso gera é muito grande, né? Então, se você pensar em termos de compliance, há um custo da implantação? Há um custo, né? Não só de dinheiro, mas há um custo de tempo, de investimento de funcionário, um monte de custos. Mas evita-se sérios problemas muito sérios, que às vezes saem muito caros depois. Tá? Então, essa possibilidade da investigação interna é algo que já existe, né? que nos programas de compliance vai ter. Uma outra questão importante dos programas de compliance é a questão do treinamento e da comunicação. Porque não adianta você ter um código de ética que as pessoas não aplicam porque não entendem ou não sabem que existiu. Não é? Então, há sempre uma necessidade de um constante treinamento. Né? Infelizmente, a gente vê muitas empresas que fazem seminários, fazem ali aqueles eventos, né? Às vezes contratam um advogado para ir lá explicar o que é compliance, blá, 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 mas aquela tal da história. Se não houver uma afinidade ali, um suporte da alta administração, muitas vezes aquilo acaba passando ainda a imagem de peso morto, passa a imagem de uma burocracia, né? E não de algo real, não de algo importante para a empresa. Então, esse treinamento ele deve ser feito assim com engajamento, né? Com seriedade, porque são essas documentações que lá na frente, se surgir um problema, quando esse problema surgir, que vai servir como um atenuante para que a empresa possa, inclusive, não ser punida. Tá? Se houver autodenúncia, se for um programa de compliance consistente, etc., ela pode ser punida, pode ser, falar, olha, não, de fato, vocês fizeram a parte de vocês, o resto aqui é um problema da pessoa física, ele vai responder criminalmente por isso. Muitas vezes o empresário ou o funcionário responde criminalmente, é condenado criminalmente, mas a empresa comprova que ela não teve responsabilidade, ela não tinha nada com aquilo. Não é? E aí é nisso que o programa de compliance é importante. Não é? O programa de compliance tem dois papéis. O primeiro é evitar.
Nenhuma empresa quer seu nome misturado com crime. Claro que não, né? Mas crime vai acontecer. Crime da vida humana, né? Quanto maior a empresa, muito mais provável de nós termos ali um único funcionário, que pratica um crime. E se aconteceu, aí que o programa de compliance ganha a necessidade, a importância, justamente de comprovar perante as autoridades que a empresa está fazendo a parte dela. Tá? É bom que se diga que até 2 meses atrás não havia uma obrigatoriedade de se ter programas de compliance em nenhuma empresa. Não era obrigatório. O Estado não obrigava a empresa a ter programa de compliance. Ele oferecia benefícios às que tivessem e fossem acusadas eventualmente de crime, né? Mas a nova lei de licitações, ela trouxe uma novidade. Ela trouxe a obrigatoriedade de ter programas de compliance quando houver licitações de grande vulto. É coisa de 200 milhões. Tá? Não é para empresa pequena, não. São grandes construtoras, né? É coisa muito grande ainda. Tá? Mas já está muito assinalado para o mercado que o compliance veio para ficar. O compliance é uma realidade, não é uma coisa do futuro, né? É algo que as empresas precisam se preocupar. E, claro, abre um mercado gigantesco aí, né? Não só para os advogados de empresarial, de criminal, mas todo mundo que atua no ramo do direito. E aí, claro, fica a dica para os estudantes, né? Tanto para aqueles que pretendem seguir a carreira no mundo corporativo, né? Sendo advogado de empresa, trabalhando para a empresa, quanto aqueles que pretendem ter seu escritório, né? Advogando aí por conta própria, porque os que forem atuar na esfera criminal, muitas vezes vai ter que prestar consultoria para essas empresas, que é uma possibilidade, uma oportunidade. Bom, para falar ainda de um outro pilar do compliance, que é muito importante nas empresas, especificamente quando se trata de corrupção, que é o que se usa muito expressão em inglês, né? Mercado corporativo, né? Que é due diligence, ou a devida diligência, devido cuidado, né? O que é essa due diligence? Quando a empresa vai contratar um fornecedor, por exemplo, alguém que vai prestar um serviço para ela, vai vender um produto para ela, ela precisa ter o cuidado de que essa empresa que vai prestar esse serviço para ela também não esteja praticando corrupção. Né? Vejam, lembra o caso do aduaneiro lá, do despacho aduaneiro? Muitas vezes você contrata um despachante para desembaraçar lá a mercadoria, fazer a mercadoria entrar no país rápido. Se, porém, essa firma de despachantes trabalha mediante corrupção, é preciso que a empresa que contratou esse prestador de serviços faça a due diligence, ou seja, tenha o devido cuidado na contratação e faça uma pesquisa, vamos dizer assim, né? Uma diligência no sentido de ver se eles estão praticando crime ou se eles seguem rigorosamente a lei. Tá? Isso cada vez é mais importante. As pessoas muitas vezes contratam prestadores de serviço. Isso na prestação de serviço é fundamental. Pense no escritório de advocacia. Se você tem uma empresa, você contrata um escritório hoje. Amanhã ele aparece num escândalo de corrupção e você é cliente daquele escritório. Olha que problema. Né? Amanhã descobrem que aquele escritório está lavando dinheiro e você é cliente daquele escritório. Então, vejam, a contratação de um prestador de serviços, ela muitas vezes é crítica, não é? Porque você muitas vezes vai expor o nome da empresa. Não é? E nas fusões e aquisições, há uma situação mais crítica ainda. Porque quando a empresa compra outra, ela vai responder depois pelos malfeitos daquela que ela comprou. Então, se houve um problema de corrupção antes e ela comprou aquela empresa, ela fica responsável. A que comprou, porque elas vão se fundir, né? E ela vai ser responsabilizada por aqueles atos de corrupção que podem acabar respingando na imagem até da empresa maior. Pensa em empresa, né, grande comprando uma startup. Né? E aí se descobre que houve um escândalo de corrupção na startup. Aquela que comprou é responsável, fica responsável por isso. Né? Daí a due diligence na fusão e nas aquisições. É preciso que se verifique com extremo cuidado como que aquela empresa está atuando no mercado. Se ela atua de forma, né, honesta, de uma forma diligente, se ela tem um programa de compliance. Né? Porque se ela não tiver, e se ela tiver um escândalo ali dentro,
aquilo estoura. E se estourar, muitas vezes é prejudicar os acionistas da empresa que comprou. Né? Então, assim, é uma batata quente gigantesca. Daí que se fala que a due diligence ela é um dos pilares do programa de compliance. Não adianta você ter um código de ética maravilhoso, né? Se na hora de você fazer uma contratação, você contrata uma empresa que era muito duvidosa ali no código de ética, no código de conduta, aquela coisa toda. Porque acaba que você herda, digamos assim, aquela responsabilidade. Precisamos falar também da questão das auditorias, né? E dos monitoramentos, que às vezes parece um pouco com compliance, mas a grande questão nós temos um código de conduta, né? A gente tem um canal de denúncias para quando houver suspeita de que algo está acontecendo errado, e aí se investiga. Mas existe a possibilidade de não chegar à denúncia. Então, é importante que haja, periodicamente, uma auditoria para ver se as pessoas estão seguindo aquele código de conduta. Se o compliance na empresa está sendo aplicado de fato. Se as pessoas estão fazendo due diligence quando vão contratar um prestador de serviço, ou se estão sorteando um. Aliás, o Google é o grande mecanismo da due diligence, tá, gente? Então, assim, se você tiver um escritório de advocacia e você está ligado, aí o seu nome está ligado a um escândalo, isso aí, a empresa já joga seu nome no Google e fala, não vou contratar esse escritório. Porque lá no escritório tem um fulano que está acusado de corrupção ou coisa do gênero. Tá? Então, assim, é um sério problema de imagem, é um sério problema de reputação. Né? Então, o programa de auditoria da empresa, auditoria interna, vai buscar justamente verificar o seguinte: as pessoas estão seguindo o código de conduta, elas estão fazendo a due diligence, está tendo os treinamentos, está tendo uma comunicação interna eficiente, não é? Ou o programa de compliance é aquele programa de compliance de papel, não é? Que existe para, na hora que acontecer alguma coisa errada, eles pegarem e falar, a gente tinha compliance aqui. Né? A gente tinha compliance. E não pode ser assim. Né? Então, assim, em linhas gerais, a ideia do compliance é essa. Vejam, não é nada tão complexo. É claro que numa empresa grande, se você pegar um Magazine Luiza e for fazer um programa de compliance, você vai precisar de muita gente para trabalhar lá e vai ficar caro, porque um escritório pequeno não vai aguentar fazer. Né? Mas se você pensar que é o seu Joaquim da padaria, que vende pão com manteiga para a prefeitura local quando para fazer merenda escolar. Tá? É uma licitação, tem um negocinho lá, às vezes, e aí ele tem alguns funcionários ali envolvidos e tal. Para ele é muito pequeno, muitas vezes. Ele não pensa em fazer um programa de compliance, ele nem sabe o que é compliance. Né? Mas em algum momento ele vai ter que começar a se preocupar com isso. Se ele trabalha com a administração pública, se ele participa de licitação, hoje, eu particularmente acho um risco muito grande, tá? Para empresas que lidam diretamente com a administração pública e não tem nada, tem zero de compliance. Tá? Você tem algo que está iniciando, tudo bem, tá ali ainda, estamos avaliando os riscos ainda, né? Começamos a construir um código de conduta, pelo menos a pessoa já sabe que tem um problema. Né? Mas tem muitos empreendedores, principalmente os pequenos empreendedores, que eles não têm ainda noção do risco. Aí, né? tá tudo bem? O que você está gemendo? Opa! Não sei se vazou um áudio aqui. Mas eles não têm noção de risco. E é importante que eles tenham noção do risco. Porque é algo que pode acontecer e se houver um programa de compliance, aí sim, esses riscos vão ser muito minimizados. Então, é basicamente isso. Compliance não é só para uma empresa grande, não é só para empresa pequena, média, é para empresas de todo tamanho. Não há hoje uma obrigação, salvo se você pretende licitar, né, com 200 milhões, mas aí você não vai estar... Você já sabe disso, já deve ter um programa de compliance bastante consolidado. Você chegou nesse nível, né, de contratação. Né? Mas não, ainda que o programa de compliance hoje, basicamente, ele existe como programa de compliance anticorrupção e como programa de compliance anti-lavagem de dinheiro, que eu acho que são os dois campeões de audiência, né? Mas surgem novos riscos. Né? Eu acho que a questão da discriminação racial, a discriminação de gênero, ela está muito aí. Não existe obrigação legal nenhuma de se ter um programa de compliance, mas a gente vê o dano à reputação que isso causa em mídia.
não é? E se você tem um programa de compliance, muitas vezes você detecta o problema antes dele, digamos assim, explodir na mídia, não é? E aí você toma medidas internas, né? Inclusive com o desligamento daquela pessoa. Tá? Compliance não é para você passar a mão na cabeça de colaborador que está agindo em desconformidade com a lei. Né? Nem também para você caçar as bruxas. Também tem esse negócio. Porque às vezes fica a sensação de que o compliance é a polícia interna, né? É a corregedoria da empresa privada. Não é, mas, né, querendo ou não, quem responde quando a coisa dá errada são os acionistas, né? É a empresa. Né? E aí, esse cuidado é necessário de se ter. Né? Claro que existem compliances, vamos dizer assim, não criminal. Né? Você tem compliance tributário, quer dizer, você pagar os... apesar de que o compliance tributário também é criminal, né? Porque o crime de sonegação fiscal abarca uma hipótese gigantesca, um número imenso de hipóteses. O sujeito já não está emitindo a nota fiscal, ele já é compliance criminal dele, porque é sonegação fiscal. Né? Agora, você pode ter um compliance trabalhista, por exemplo. Você pode ter um compliance trabalhista, que não necessariamente vai constituir um crime contra a organização de trabalho. Não necessariamente você tem um trabalhador escravo na sua empresa. Pode até ter. E aí é compliance criminal. Não é? Mas pode ser que seja um problema civil, um problema trabalhista. Né? E aí não é provavelmente um compliance, não é um criminal compliance. Mas se você pensar em termos gerais, o grande impacto do compliance é criminal. Não tem a menor dúvida disso. Né? Porque é onde a coisa estoura, a repercussão é maior, os problemas são maiores, é onde diretores da empresa podem ser presos. Não é? A lei anticorrupção ela vai tratar dessas situações. Não é? Então, assim, é sempre mais crítico quando a gente trabalha com o criminal compliance. E aí, é sempre aquela... Já para concluir aqui, a gente talvez fazer a rodada de perguntas, que eu acho que é o mais interessante, mas é sempre importante dizer para o estudante que o compliance é algo eminentemente interdisciplinar dentro do direito. Né? Então, não é uma coisa que você vai especializar em criminal e vai fazer só com criminal. Você tem que estar ligado no administrativo, porque você vai ter que conhecer um pouco de lei de licitações, você vai ter que estar ligado no direito empresarial, porque você tem que conhecer as bases do empresarial. E a mesma coisa, o advogado da empresa, ele tem que saber um pouquinho de penal. Tá? Ele pode, e acha até muito prudente, que ele não confie na hora de fazer determinados atos. Né? Uma investigação interna, por exemplo. Eu, se eu fosse funcionário de uma empresa, eu não faria. Ficar investigando colega é ruim. Né? E outra coisa, quando você contrata um escritório de advocacia externo, você tem o sigilo profissional. O escritório vai ter garantido completamente aquele sigilo profissional. Então, o que acontecer ali morre no escritório, por garantia legal. Agora, se você faz internamente na empresa, o entendimento pode ser de que aquela documentação é da empresa e não do jurídico da empresa. E, portanto, não amparado pelo sigilo da advocacia. Né? O que facilita para os acusadores, os órgãos estatais, né, buscar essa documentação, o que no escritório de advocacia estaria protegido por lei. Né? Então, assim, de uma forma geral, é um trabalho interdisciplinar. É um trabalho que se precisa fazer em equipe, em conjunto. Né? De uma maneira geral, o advogado da empresa fica responsável pelo dia a dia do compliance. Né? E aí você passa a ter um setor de compliance, as empresas maiores têm um setor de compliance. Né? Você tem o jurídico e o compliance. São coisas diferentes, são setores separados. Né? Mas empresas menores, você vai ter um cara lá que é tudo. Né? Financeira, jurídica, compliance, né? eu faço tudo. Né? Mas, em todos esses casos, muitas vezes, ele conta com a consultoria externa, que é um filão, né? Que você vai prestar justamente essa consultoria na hora de fazer avaliação de risco, na hora de fazer investigação interna, na hora de fazer treinamento. Você, muitas vezes, já tem aquele treinamento montado. Então, assim, é um ramo que vocês que estão começando agora têm que ficar de olho, porque acredito que quando formarem, nós teremos aí muitas e muitas pequenas e médias e grandes empresas precisando fazer compliance, aí talvez até já obrigadas por lei, ou senão o incentivo vai ser tão grande que vai se tornar um dia a dia das empresas. Acho que a tendência é essa. Não é difícil a gente fazer futurologia, mas a tendência do compliance ficar forte é muito grande.
Bom, gente, eu acho que o geralzão que eu queria passar, assim, de uma forma geral, era esse. E fico aqui aberto. Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem trocar uma ideia sobre compliance, estou à disposição. Foi mais uma vez um grande prazer. Agradeço aí mais uma vez o convite do professor Leandro. Um grande prazer. Obrigado. Professor, meus parabéns. Assim, sensacional, porque é um tema que, quando a gente fala criminal compliance, o pessoal acha que é um bicho de 7 cabeças. O senhor transformou isso numa coisa tão didática, tão fácil de compreender, que eu tenho certeza que o aluno do primeiro período, ou mesmo os profissionais do direito, que também estão nos assistindo, compreenderam, e foi muito esclarecedor. Que bom. Nós tivemos algumas perguntas aqui e continuam chegando, tá? Uma pergunta que eu achei interessante dentro do contexto do que o senhor falou, do pequeno empresário que às vezes participa de uma licitação, a pergunta é: ele é obrigado pelo fato dele estar participando de uma licitação, envolve dinheiro público, aquela coisa, a ter um compliance, ou não existe uma norma que o obriga a tê-lo? O obrigado só nas grandes licitações acima de 200 milhões. Né? E é uma novidade do mês passado, literalmente. Tá? É muito recente. Até então não existia ninguém obrigado. Agora, essas grandes licitações já é obrigado. Ele não é obrigado, mas é recomendável que ele tenha. A possibilidade de estourar um problema quando tem licitação na jogada é muito grande, é muito real. Tá? Se ele tiver pelo menos um microprograma, vai depender do tamanho da empresa, insisto, né, gente? Claro, você pode ter, quando a gente fala em licitação, fica parecendo que é um negócio grande, mas você tem o padeiro que faz licitação com a prefeitura local para oferecer merenda, não é? Etc. Não é? Então, vai depender do tamanho, mas tem um código de conduta, tem regras claras, tem um treinamento ali dos funcionários, o mínimo do mínimo, eu particularmente, se eu fosse empresário e atuasse na área de licitações, eu faria. Eu acho o custo-benefício muito bom, tá? Com uma consultoria aí, o cara, uns 3, 5 encontros, ele monta esse negócio. Né? Não é tão... Quando a empresa é pequena, é razoavelmente fácil de fazer. O problema é quando a empresa é maior. Aí você precisa de uma equipe maior, óbvio, tudo na vida. Né? Mas ela tem mais condições econômicas também de bancar um negócio maior. Né? Então, eu acho que o custo-benefício de um programa de compliance, hoje, eu vejo como muito bom. Tá? Sempre a pessoa pode pensar, não vai acontecer. Pode. Né? Aliás, eu brinquei outro dia, pus no LinkedIn. O Papa criou um programa de compliance no Vaticano. Criou um programa de compliance no Vaticano. Né? Proibindo o pessoal lá no Vaticano de receber presentes, de estabelecer um código de conduta, criou um código de conduta ali. Né? Por quê? Porque ele sabe que ali, por mais que as pessoas sejam religiosas, se um ou outro fizer, explode. Explode no Vaticano, explode como uma responsabilidade da igreja. Então, quando ele tem um programa de compliance, ele fala, olha, a gente sempre tentou evitar. Agora, se o sujeito fez, paciência. Né? Professor, então, é importante. Professor, eu achei essa ideia do controle, do compliance enquanto controle, eu achei muito interessante a participação do Márcio, aluno nosso. Ele disse o seguinte no chat aqui, achei super interessante, ele falou que é muito bacana essa ideia do compliance, é muito preventivo e é muito interessante. Mas, por um outro lado, pode parecer que existe um controle social muito grande, e equilibrar isso é difícil. Talvez uma empresa que, como ele disse, né, ela implante um código de conduta, um compliance muito severo, e a pessoa, isso atinge ou a intimidade ou a subjetividade do empregado, e ele passa a deixar de viver sua vida, assim. Eu não posso ter vida fora do meu ambiente de trabalho. Ai, meu Deus, eu não posso postar eu no fim de semana fumando, bebendo. Eu não posso, né? Porque isso pode parecer... Então, equilibrar isso também é uma questão difícil, né? Eu não posso receber presente, mas eu também não posso ser mal educado, eu não posso... Então, equilibrar esse controle quando for fazer o código de conduta também é uma coisa que tem que prestar bastante atenção, né, doutor? Sem dúvida. Essa questão mesmo dos presentes é algo muito delicado. Eu, por exemplo, no final de ano, muitas vezes, vem um aluno e vem me trazer uma lembrancinha de final de ano, uma coisa, gostou do semestre e tal, quer me entregar uma lembrancinha. E, claro, a gente sempre fica naquele problema, mas posso, não posso receber? Então, acho que isso é muito de acordo com o valor da coisa. Né? Isso tudo tem que ser colocado de uma forma mais
mais transparente num código de conduta, é até mais fácil eu virar para ele e falar assim, você não me leve a mal, mas o código de conduta da universidade não me permite. Né? Agora, evidentemente, você não vai colocar no código de conduta proibição completa e absurda de se receber qualquer coisa. Né? Porque, em última análise, você pode receber, sei lá, um cartão de boas festas, aí você não vai poder receber. Né? Então, é claro que tem valores, estabelecer. Olha, você receber um carro é uma coisa. Né? Você receber uma coisa menor é outra, um presente simbólico. Né? Então, assim, claro que quando se faz o compliance, é preciso muita sensibilidade para que não se acabe virando essa ideia de uma caça às bruxas. Mas ter essas normas eu acho até muito importante, porque para a gente saber o que pode e o que não pode. Né? Se a gente também não tem esse referencial, acaba que gera um problema oposto. Né? As pessoas ficam na dúvida. E aí, pode, não pode? Né? Então, também não vejo isso como positivo. E seguir a lei, quer dizer, não é pedir muito. Né? Se o compliance, basicamente, pedir que as pessoas, que os trabalhadores sigam a lei, sigam a política da empresa, também não se comportem só de um jeito X, né? Não é, é mais uma questão de legalidade, né? Não é? É muito mais uma questão de legalidade, especialmente envolvendo autoridades públicas. Eu acho que esse é um ponto crítico, né? Porque quando a gente trabalha com autoridades, e também é uma política também padrão em relação a cliente, a fornecedor, né? Eu não posso dar um tratamento, às vezes, exageradamente informal. Eu não posso chamar um fornecedor, sei lá, para tomar todas e, sei lá, ficar brother do cara e sempre que tem um conflito de interesses ali, né? Na hora que ele for me vender, então eu vou comprar o produto dele no nome da empresa. Será que os acionistas ficariam felizes de saber, né, que o sujeito que é o responsável pelo setor de compras da empresa, ele tem uma amizade íntima com o fornecedor, né, que vende, que estabelece preço para aquela empresa? Então, assim, é bem nessa linha, né, de ajustes, que é o que a gente faz no direito o tempo todo. A gente tenta conciliar, às vezes, situações... padrão, né? Funcionalidade, né, professor? Segurança. Sim. As coisas. Travou? Não sei, eu acho que o professor Leandro ia falar alguma coisa. Talvez ele está me ouvindo ainda, professor? A sua imagem parece estar congelada, mas eu te ouço. Voltou. Professor, a dúvida aqui é a seguinte: estourou o crime, né? A situação, só que não existe compliance, né? Mas aí o dono da determinada empresa fica sabendo e para diminuir ou talvez eliminar a situação administrativa criminal, a punição, ele cria um compliance durante a conduta ilícita ou a prática já consumada. Isso diminui, é considerado, não é? Como funciona isso? Olha, numa situação que há um crime que aconteceu, uma suspeita de um crime, e não havia um programa de compliance prévio, não é? Eu acho que a maior cautela que o empresário deve ter é na investigação interna. Eu acho que mais do que nunca eu contrataria um escritório de fora para fazer uma investigação interna e sugerir as providências cabíveis nesse caso. Porque aí ele tem uma consultoria jurídica trabalhando em cima daquilo, especificamente em cima daquilo. Ele fazer sozinho, eu acho muito ruim. E ele criar um programa de compliance meio que ad hoc, né, para aquele problema concreto, eu também não acho uma boa ideia. Eu acho que o programa de compliance precisa ter uma base mais sólida, né? Mas que a partir daí, se a partir daí ele resolve instituir um programa de compliance, não para lidar com aquele problema já ocorrido, né? Mas para lidar com problemas futuros, isso é muito bacana, isso é muito bom, né? Mas eu acho que se não tinha um programa de compliance ainda e aconteceu o problema, eu acho que ele tem que fazer uma investigação interna rigorosa, né? E se for o caso de exclusão daquele colaborador do corpo da empresa, é isso que ele tem que fazer, né? O quanto antes. Porque aí ele pode falar, olha, até então eu não tinha essa preocupação no compliance. Mas logo que eu vi que ele estava descumprindo a lei, eu tomei as minhas providências. Eu tentei minimizar o dano. E aí, ele, se for o caso, inclusive, ele vai lá e faz uma autodenúncia. Autodenúncia normalmente para os casos de corrupção, tá, gente? Porque aí é mais crítico, porque você tem a responsabilidade administrativa perante, normalmente, a CGU, mas pode ser e judicial em relação ao Ministério Público. Então, você tem a possibilidade de fazer um acordo de leniência, que é basicamente, aspas, a delação premiada da empresa. Pensa no acordo de leniência
de leniência, para o pessoal que está começando aí, né? A cor de leniência é a delação premiada da empresa, a colaboração premiada, né? Ela vai lá e fala, olha, de fato, nosso funcionário, nosso colaborador fazia algo errado. E aí ela vai conseguir, muitas vezes, não só a diminuição de pena, mas até a exclusão da responsabilidade. Isso é possível. Tá? Lembrando uma coisa, as empresas brasileiras, se estão cotadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, ela responde perante a FCPA, né? Que foi o que aconteceu com a Petrobras, que ela foi punida não só na legislação brasileira, mas na legislação americana. Teve que pagar multa. Teve um monitoramento, teve um monitor que foi designado para ficar fiscalizando a Petrobras dos Estados Unidos, e um brasileiro. Né? Então, assim, e mais, a FCPA, se houver uma troca de e-mails no território americano, e nessa troca de e-mails estiver alguma vinculação de corrupção, né? Que eles estão, sei lá, o valor da propina foi depositado no banco americano. Isso já chama a competência para os Estados Unidos. E eles vão poder investigar esse caso também, né? Paralelamente. E aí, é claro, a programa de cooperação aí. Aliás, é uma cooperação que tem funcionado entre a Polícia Federal, entre as autoridades brasileiras e as autoridades norte-americanas. Né? Foi o que um aluno justamente comentou aqui no chat. Ele falou assim, olha, a Controladoria da Petrobras nadou de braçadas há década e deu no que deu. É verdade. Mas assim, seria pior se não tivesse feito nada. Tem que fazer. Né? Então, assim, aliás, a Petrobras foi um dos recordes de multa na FCPA, né? Porque o tamanho da empresa, etc, etc. Né? Então, assim, aliás, o Brasil, das empresas estrangeiras, o Brasil é o campeão na FCPA. A gente tem esse recorde extremamente negativo. Por quê? Porque a corrupção, infelizmente, no Brasil, é um problema seríssimo, muito arraigado na cultura do brasileiro. Né? E essa nova cultura do compliance, essa nova cultura da anticorrupção, ela tende a tentar não resolver completamente, porque isso não vai resolver nunca, né? Assim, é um problema inerente da sociedade. Mas minimizar, isso tem que diminuir, não pode ser essa coisa do jeito que é. Né? Ainda que a gente tenha casos de corrupção, não pode ser algo tão generalizado, tão banalizado como é. Né? Então, assim, eu tendo a achar que, por bem ou por mal, os programas de compliance vão ser implantados, porque as autoridades estão muito ligadas nisso aí, né? Sem dúvida. Antes da gente continuar aqui, eu vou passar para a professora Érica para fazer as considerações dela. Primeiramente, boa noite, professor Túlio, professora Raquel, professor Leandro. Eu só gostaria de pedir desculpa pela minha gafe do home office, né? Que meu filho, foi uma enxurrada de perguntas aqui no meu WhatsApp. O que seu filho está gemendo? É que ele bateu aqui na porta e aí, mãe, você já viu, né? Um ouvido aqui e outro ali. Então, me desculpe, né? Gafes aí do home office que acontece. Então, eu tinha que esclarecer pela enxurrada de WhatsApps que apareceram aqui. Professor Túlio, excelente palestra, muito didática, o chat está aqui bombando, né? E aí a minha pergunta é o seguinte, a gente já passou da fase, né? Que a empresa ela só serve para dar lucro. Né? Tem uma responsabilidade civil, tem uma responsabilidade criminal, e eu queria saber, ouvir do senhor, sobre a perspectiva de direitos humanos. Como o compliance ele pode ser um fomentador e protetor dos direitos humanos dentro de uma empresa? Essa é uma excelente pergunta, porque realmente cada vez mais as empresas estão tendo uma responsabilidade social. Né? A gente tem visto isso na área ambiental, por exemplo, que os crimes ambientais, olha o compliance ambiental, como é importante, nem falei dele, mas tanta coisa, né? Mas o compliance ambiental, por exemplo, é um dos grandes filões aí do compliance. Né? Hoje, muitas vezes, muitas pessoas, na hora de comprar um determinado produto, elas olham, né, a procedência daquele produto. E muitos países já começam a comprar só de empresas que têm um controle ambiental rigoroso. Então, por exemplo, nesse ponto, eu acho que o compliance é fundamental. Outra questão, trabalho escravo, por exemplo. Né? Muitos países não aceitam mais uma mercadoria proveniente de onde haja suspeita, de uma empresa em que haja suspeita de trabalho escravo. A gente vê até em embalagens de produtos, né? Assim, não testamos em animal, não... Né, produto reciclável, 80% desse plástico. Eu acho que a responsabilidade social, e o que pode ser enquadrado até no próprio código de conduta da empresa, né? Eu acho que Sim.
E isso é propaganda para a empresa também, né? Então, você vê que além de uma necessidade ética e além de uma necessidade de evitar, de prevenção de crimes, também é uma necessidade do mercado. Né? Claro, não é? Então, assim, eu acho que o compliance tende a favorecer isso em vários elementos, ambiental, a questão das próprias condições de trabalho, a questão já falada aqui do racismo, do machismo dentro das empresas, né? Cada vez mais as empresas estão preocupadas com isso, da acessibilidade, né? Então, assim, eu acho que isso tende a surgir em algum momento. Não acho que seja um problema, digamos assim, atual. Tá? Eu acho que, pelo menos no Brasil, acho que o Brasil ainda menospreza muito todas essas questões de direitos humanos de uma forma geral. Começa com corrupção, porque ele está meio que obrigado, as empresas veem vantagens econômicas muito claras em ter um programa de compliance. Né? Na lavagem de dinheiro, existe uma regulamentação muito definida de quais empresas precisam prestar contas nas suas atividades. Agora, nessas que, digamos assim, ainda não é exatamente... As empresas não veem uma vantagem muito clara, né? A coisa está encaminhando. Elas sabem que ali tem alguma coisa que elas precisam fazer. Aí a equipe de marketing, às vezes, já viu que ela pode explorar aquele negócio dos direitos humanos. E aí ela trabalha em cima. Mas ainda, às vezes, muito mais um instrumento de marketing do que a própria seguir a legislação ou algo do tipo, né? Sim. Eu acho que muitas empresas têm essa mentalidade ainda. Né? Mas a grande isso como marketing, né? Como marketing, direitos humanos como marketing, a acessibilidade como marketing, tudo isso. Mas o que eu vejo em alguma hora estoura. O compliance, ele trabalha muito, as pessoas, de uma forma geral, trabalham muito nessa ideia de não vai acontecer, não na minha empresa. Né? Aí, explode um escândalo de racismo numa empresa, explode um escândalo de homofobia na outra empresa, explode um escândalo de assédio sexual na outra empresa. E aquilo começa a perceber que não tá bom, porque eles são pegados de surpresa, não sabem o que fazer, não sabem como lidar com a imprensa, não sabem juridicamente o que fazer, se eles devem tentar abafar, se eles têm que excluir rapidamente. Então, quando você tem um programa de compliance, né, você já tem regras mais ou menos claras. Né? Você garante a ampla defesa do acusado, você garante a possibilidade dele se defender, ouve os envolvidos e toma uma decisão. Né? Porque na hora que a empresa for questionada sobre isso, ela fala, olha, nós tomamos providência, nós contratamos um escritório tal para fazer isso. Né? E aí o escritório recomendou que ele fosse excluído, ele foi. E a gente comunicou às autoridades. Ou então, o escritório chegou à conclusão de que ele é inocente, de que não há provas suficientes para excluí-lo. Mas ela tem até onde para jogar a culpa. Do ponto de vista, a culpa no sentido não jurídico, mas a culpa a responsabilidade de reputação mesmo. Né? Então, ela fala aconteceu no caso da CIA, né? Que o segurança ele matou um cachorro, ele judiou de um cachorro, e a CIA veio todo com marketing, justamente com compliance, que havia esse programa, né? E demonstrando as atitudes que a própria empresa tomou em relação àquele colaborador. E funcionou, né? Sim. Não é? Então, assim, eu acho que ainda vai demorar um pouco, mas já começa a surgir, né? É essa a questão. Mas, infelizmente, só surge da pior maneira possível. Tem que acontecer um negócio de repercussão, aí quando acontece, as pessoas se ligam. Não é? Enquanto não acontece, eles acham que está tudo bem. Nunca vai acontecer na minha empresa, vai acontecer na dos outros, não na minha. E aí, quando acontece, ele pensa, poxa, o compliance vai sair até barato, né? Perto do prejuízo que eu vou ter agora. É isso. Mas, de uma forma geral, a advocacia criminal é sempre isso. Não é? A gente que trabalha no contencioso, a gente vê muitas vezes o sujeito tem um flagrante, aí ele não chama o advogado, porque ele não acha importante ter um advogado na polícia. Eles falam, não, você não precisa de advogado aqui, não. Aqui é só inquérito, não precisa vir com advogado, não. Aí ele vai lá e resolve sozinho. Aí, o depoimento dele é terrível. O depoimento dele é terrível. Prejudica todo o resto do processo. Já advoguei no crime também, doutor. É terrível isso. É horrível. Aí chega lá no nosso escritório, querendo que a gente faça milagre. Aí você pergunta, peraí, você já confessou, você já falou tudo que tinha para falar, o que você quer que eu faça? Né? Ah, não, mas aí você tem que se virar. E aí a gente tem que ficar se virando. Exatamente. Né? Coisas, às vezes, que eram simples, não tinha prova de nada, não tinha nada. E aí a pessoa vai e confessa. E ainda fala assim, não, mas o delegado falou que era melhor para mim, eu achei que ele estava realmente com dó de mim. O cara acha que o delegado é amigo dele.
Ele acha que o delegado é brother dele, está preocupado com o bem-estar dele. E aí dá errado. Então, assim, infelizmente, a gente não tem uma cultura, a gente tem a cultura de que o advogado é gasto, né? De que o advogado não é um investimento, pelo menos para minimizar prejuízo. Né? O advogado ainda é visto como algo que, se a lei não obriga, eu não preciso dele. Eu só preciso contratar o advogado quando a lei obriga. Se ele não... Então, assim, isso gera muitas vezes problema, não só para a pessoa física, mas para a empresa. A empresa trabalha nessa lógica. Se não for obrigatório, eu não faço. Aí o prejuízo vem, não tem jeito. É a vida. Né? Professor, tem duas perguntinhas aqui. Uma mais simples, a outra eu passo para o senhor. A primeira é a seguinte, se o compliance só é aplicado às empresas privadas e não ao serviço público. Se eu estiver enganado, o serviço público tem controladoria, não é isso? Sim, mas já se fala, inclusive, em compliance no serviço público também. Já se fala. Existem alguns programas incipientes, sim, que é uma controladoria. Porque quando a gente pensa na controladoria ou numa corregedoria, eventualmente, a gente pensa no órgão, digamos assim, mais repressivo. Né? Mas o compliance, ele tem avaliação de risco, ele tem o treinamento, que muitas vezes o sujeito tem uma corregedoria, mas nunca foi treinado de nada. O código de conduta precisa ser implantado na instituição, não é? Então, assim, o que a gente... Eu sou também servidor público, né? Que eu sou professor da UFMG, que é uma autarquia. E o que a gente vê nas universidades, de uma forma geral, é aquela coisa. Quando acontece o problema, abre-se um inquérito administrativo para averiguar. Né? Então, o compliance não é simplesmente resolver o problema, é prevenir o problema. Então, tem avaliação de risco, tem treinamento, tem a due diligence. Eu acho que daí é a grande... É uma resposta até para a mocinha que falou que está no início do curso e queria saber a diferença do compliance para a auditoria, né? Eu acho que o compliance, ele tem essa vertente da prevenção, tem a vertente... Né? Eu acho que é um pouco diferente da auditoria, que está ali para... Né, um órgão estável, que né, não repressor, também preventivo, mas o compliance, a diferença dele, eu acho que seria essa vertente, assim, conduta de ética para não, é como se fosse um código interno da empresa. Né? A auditoria não faz código de conduta, a auditoria não faz programa de treinamento, né? A auditoria não faz a due diligence, né? Então, assim, a auditoria é um dos pilares do compliance. Né? Ela é fundamental ao compliance, mas compliance não é só auditoria. Tá? Compliance é muito mais do que auditoria. Né? Então, assim como compliance é muito mais que uma controladoria e muito mais que uma corregedoria. O serviço público normalmente tem controladoria, tem corregedoria, mas ele normalmente não tem programa de compliance, salvo algumas exceções que também já estão se preocupando com isso. Né? Mas aí já é mais antenada ainda do que a iniciativa privada, é muito mais antenada nisso do que o serviço público. Vamos instaurar um programa de compliance no Senado, né, em todo o Congresso, quem sabe, né? Seria, imagina, né? Como seria bom ter um programa de compliance, né? Sem dúvida. Só mais uma perguntinha, professor Leandro? Pois não. Surgiu aqui no chat, também me mandaram aqui no WhatsApp. Quais seriam, professor Túlio, os limites, né, desse programa de compliance? Até que ponto a empresa pode proibir uma conduta, pode regrar uma conduta? Quais seriam os limites disso? Nós temos um limite. Primeiro, o contrato de trabalho é um grande limite, né? Mas nós temos o direito trabalhista como um grande limite também. É claro que a empresa, por exemplo, não pode fazer compliance sobre a vida privada do sujeito. Né? O que ele faz no dia a dia dele, fora do horário de expediente dele. Agora, dentro da empresa, ele tem que seguir as regras da empresa, não tem jeito. Né? Desde que não seja nada abusivo, nada fora do comum, ele precisa seguir as regras da empresa e as regras, principalmente, do direito de uma forma geral. Porque o compliance não é simplesmente a empresa que está legislando. Normalmente, a empresa está buscando meios de garantir que o funcionário cumpra a lei que já existe, que existe para todo mundo. Né? Mas, evidentemente, há limites, claro. Né? Esse código de conduta é no sentido de evitar que o funcionário faça coisas que prejudicam a imagem da empresa e que muitas delas são crimes. Né? Então, assim, isso, em tese, não vai além disso. Não é restringir, por exemplo, que o funcionário tenha um Instagram, por exemplo. Não pode, né? Não faz sentido. Instagram pessoal. Não é? Agora, evidentemente, se ele usa aquele Instagram com o nome da empresa, a empresa pode falar, olha, o seu Instagram pessoal, você não fala da nossa empresa, não.
né? Então, aí, cada caso vai ser um caso, cada empresa vai ter sua política, né, de como lidar com isso, em relação a redes sociais, por exemplo, entre outras coisas. Né? Mas, assim, decididamente, compliance não pode ser pensado para a vida privada do funcionário. O compliance é para a vida dele na empresa, enquanto funcionário da empresa. Né? E aí, não tem jeito. Né? Se eu estou na UFMG, eu sigo as regras da UFMG. Não tem muito como. Né? Ainda que eu possa eventualmente discordar de algumas delas, mas eu vou seguir as regras da universidade. Né? Até no exercício da profissão da advocacia, que é uma profissão liberal, né? Que eu não tenho um chefe, mas eu sigo um código de ética da OAB. Eu posso discordar de muitas coisas do código de ética, né? Mas, enquanto ele está valendo, eu estou obrigado a segui-lo como requisito para o exercício da advocacia. Né? Então, assim, isso é quase que inevitável de qualquer atividade profissional humana, a gente seguir normas, né, que são além das normas legais válidas para todo mundo. O advogado, além de todas as normas do Código Penal, do Código Civil, todos os códigos que nós temos que seguir, a gente ainda segue o Estatuto da OAB. Né? O professor da UFMG, além de todas as normas que existem, ele segue o regimento da universidade. Né? Então, isso eu acho que é muito natural. Agora, pode haver espaço para algumas empresas criarem normas abusivas? Pode, mas aí o direito trabalhista certamente vai entrar para tentar conter esses abusos eventuais aí. Né? Maravilha, professor. Olha, já são quase meia hora aqui de debate. Eu acho que foi numa linguagem acessível para todos. Estamos encantados com a sua didática, que justifica o cargo no FMG, um baita de um professor. É uma honra tê-lo conosco. Espero encontrá-los em outras edições. E eu passo a palavra para o senhor para as considerações finais, professor. Bom, eu que agradeço, gente. Foi um prazer realmente muito grande. Acho que nesses tempos difíceis que nós vivemos, é sempre bom a gente ter um seminário, né, onde a gente faz um debate, não fica só no monólogo. Mas eu tenho um monólogo, eu tenho um canal aqui no YouTube para os monólogos, para dar as minhas aulinhas ali. Inclusive, o meu curso de Penal 2 está todo online. Eu gravei todas as minhas aulas que eu gravei para o FMG integralmente. Estão online no meu canal, Túlio Viana TV, no YouTube. Né? No Instagram, muitas vezes, eu dou várias dicas também, que é Túlio Viana, com 2 N's, tá? Então, assim, eu convido vocês aí que estão me assistindo a conhecer lá o canal, se inscrever no canal do YouTube, se inscrever no Instagram. Professor, confirma se está certo lá no chat. Hã? Túlio, né? Túlio. Túlio Viana com 2 N's. Tá. Segue o professor aí... lá, gente. Vale realmente a pena. Tá? Isso, já assinem lá. Já temos aqui de público aí, de participantes, 890 pessoas. 890 né? pessoas. Eu vou contar 890 inscritos amanhã. Pode contar. Vou ficar de mal de vocês, hein? A questão aqui é firme, professor. Pode contar. Pode ser tudo TV lá no YouTube. Ó, eu já estou contando com 890 inscritos. Eu já estou aqui, claro, já estou... Professor, eu só vou dar 2 recadinhos antes aqui, o senhor fica aí que a gente finaliza. Um minutinho. Pessoal, eu queria chamar vocês já de uma vez, tá? Para a palestra de amanhã, 9h30, a gente retorna. Todo mundo já deve ter o link, só que eu queria separar aqui uma coisa, aproveitar que a nossa audiência está alta. É o seguinte, as inscrições foram prorrogadas, eu recebi 120 e-mails só de manhã pedindo para abrir novamente as inscrições. Então, até sexta-feira, façam as inscrições, porque só recebe o certificado de 40 horas extracurriculares aqueles que se inscreverem. Se você só recebeu o seu link e entrou, você não recebe. Vá lá no Event 3, eu vou colocar aqui, ok? E faça a sua inscrição. Ó, tá aí, tá bom, pessoal? É isso. No mais, muito obrigado pela audiência. Vocês são fantásticos. Espero vocês amanhã. Obrigado, professora Érica, professora Raquel e professor Túlio. Satisfação. Até a próxima. Até amanhã, 9h30. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau. Estamos offline ou o pessoal está vendo ainda? O pessoal está vendo ainda, professor.